Você é um desenhista iniciante? Talvez já tenha se perguntado qual dentre os muitos estilos de desenho existentes é o seu favorito. Não? Pense um pouco a respeito. Você prefere mangás, cartoons, desenhos à moda dos super-heróis? Você tem algum favoritismo? Permita-me dizer, qualquer que seja o seu estilo predileto, é muito possível que o seu desenhista favorito ou seus desenhistas favoritos tenham noções sólidas de anatomia, qualquer que seja o estilo, tá? Seja cartoon, seja mangá, os grandes desenhistas costumam ter noções sólidas de desenho acerca da anatomia, acerca de proporção, tá? Ainda que o personagem não seja um personagem musculoso, o desenhista que o desenvolveu tem, muito possivelmente, uma consciência de qual o formato mais comum aos principais músculos do corpo, né? O grande peitoral, o deltoide, o bíceps, o tríceps, o reto abdominal. Existem mais de uma possibilidade de formato, certo? Mas existem algumas formas que são comuns, que se repetem, alguns padrões que se repetem nessas formas anatômicas, tá certo? Vamos conhecer algumas delas. Olha só, aqui nós temos no cantinho um manequim, tá certo? Um manequim que foi traçado numa aula anterior. Sobre esse manequim, muito útil para a construção de poses, certo? Sobre um manequim como esse, tá certo? Deixa eu fazer aqui um pouquinho maior. Sobre um manequim como esse, tá certo? Cuja construção eu já demonstrei em vídeos anteriores. Sobre um manequim como este, nós acrescentamos músculos, tá certo? Nesse momento, o conhecimento anatômico vai fazer toda a diferença na construção do personagem. Vamos tentar visualizar neste manequim simples aqui que eu acabei de traçar, tá bom? Vamos tentar visualizar alguns dos principais músculos do corpo, como por exemplo o grande peitoral, tá certo? O grande peitoral, pessoal, ele tem uma curvatura aqui, tá bom? Ele segue uma linha não retilínea aqui no centro, certo? Aqui, ó, abaixo nós temos uma estrutura poligonal, triangular, um caimento aqui, ó, nesse cantinho do peitoral, tá certo? Próximo do mamilo, tá bom? Então, aquela caixa retilínea, aquele retângulo, tá certo, que nós desenhamos nos manequins, ele se transforma nesse momento, tá bom? Em algo com curvas bem mais complexas, curvas que revelam cavidades, curvas que dão lugar a certas reentrâncias, tá bom? Existe aqui, ó, a clavícula, né, que é um osso, tá bom? Tá certo? Se relaciona com o músculo do grande peitoral, criando algumas dessas cavidades, certo? Aqui ao lado nós temos o famoso deltoide. Percebam aqui o formato do deltoide. Parece uma manga, né? Uma ombreira, afinal fica, né, junto com o trapézio, forma a linha dos ombros, né? Certo? Percebam o formato aqui do deltoide, tá certo? Vamos estudá-lo aqui um pouquinho, vamos destacá-lo, tá certo? Olha só, ele tem essa estrutura triangular aqui abaixo, tá certo? Essa estrutura é algo triangular, por mais que a definição seja curva. Aqui em cima nós podemos considerar que existe também, ó, um outro triângulo e aqui um retângulo, né? Mas não um retângulo, na verdade um cilindro, né? Uma estrutura cônico-cilíndrica, né? A gente não tem um retângulo de fato, né? Todo certinho, né? Com arestas paralelas. Não é assim. Aqui a gente tem uma estrutura desse tipo aqui, ó, cônico-cilíndrica, tá bom? Aqui no meio, tá certo? Então existe uma complexidade no músculo, certo? Que nos escapa num primeiro momento, que vai fazer toda a diferença na definição do personagem, vai fazer toda a diferença no momento de tornar o personagem mais ou menos crível, tá certo? Aqui ao lado, ó, nós temos aqui abaixo da axila, né? Estabelecendo aqui a lateral da caixa torácica, nós vamos ter o grande dorsal, tá certo? Que vai ser mais visto, claro, na região das costas, do dorso, né? Mas isso aqui é o grande dorsal, é uma porção dele que nós podemos ver, né, de frente, tá certo? Aqui nós temos os oblíquos, o formato dos oblíquos é bem interessante, muda bastante, né,
com a adição de algumas gorduras, né? Ele muda bastante com isso, tá certo? Aqui, claro, nós temos o reto abdominal, né? O famoso six-pack, tá bom? O six-pack também, aqui ó, como nesse outro desenho, pode seguir formatos bem interessantes esse tanque, né? Ele pode seguir formatos bem interessantes. Nem todo mundo, não é em todo mundo que vai aparecer essas divisões, mas assim, a famosa aqui, a região onde fica a famosa barriguinha, tá certo? Gera alguns formatos, né? Bem interessantes, alguns caimentos de tecido muscular realmente interessantes, tá bom? Aqui nós temos as costelas, ó, certo? Que é a base estabelecendo aqui a base da caixa torácica, tá certo? Serratus magnum, ó, o grande dentado, tá bom? Serratio magnum, certo? Como é que fica, ó? O grande dentado. O grande dentado é uma das grandes. O grande dentado é uma das grandes, é ótimo. O grande dentado ele chama muita atenção de quem trabalha com desenho de super-herói, tá bom? A quantidade, tá certo? De linhas que nós utilizamos aqui para representar o dentado chama muita atenção. No total, no máximo seriam 5, tá certo? Mas a gente pode ter mais, pode ter menos, dependendo da representação aqui de outras linhas, tá? Mas são 5 filas que compõem o grande dentado, tá bom? E por aí vai, pessoal. É importante ter uma noção sólida de qual é o formato real, né, de ossos e músculos, para poder representá-los, estilizá-los da melhor maneira possível, da maneira que nos convier, claro, dependendo das nossas pretensões estilísticas. Professor, é verdade mesmo que um cartunista precisa ter essas noções? Quanto mais profunda forem essas noções, os cartunistas, os desenhistas de mangá, melhor para eles, porque eles estarão de posse desse conhecimento, dessas informações, estarão estilizando com maior segurança, né, de maneira mais crível e também imprimindo uma maior naturalidade dentro da sua capacidade estilística, né? Certo? Então essas informações elas agregam valor, elas trazem segurança para o desenhista, qualquer que seja o tipo de anatomia que ele deseja representar, tá bom? Aqui ó, o bíceps. Percebam aqui o bíceps, né, de certa forma se assemelha ao deltóide, só que é muito mais longo, né? Existe uma curvatura maior aqui, mais acentuada aqui. Existe essa barriguinha aqui no bíceps, né? O tríceps ele tem uma barriguinha aqui em cima, ó, ele tem uma curva acentuada aqui em cima. Aqui na base ele é mais retilíneo, ó. Certo? Ele tem essa queda até chegar no cotovelo, tá bom? E por aí vai, tá certo? Então, pessoal, não vamos ignorar o formato de ossos e músculos quando estivermos compondo nosso personagem, seja o nosso personagem cartoon, seja o nosso personagem mangá, tá certo? É o conhecimento da proporção, tá certo? Conhecimento das tais 7 cabeças e meia aqui da proporção, tá bom? Ó, aqui uma cabeça, 2, 3. Esse conhecimento de proporção, tá certo? Somado ao conhecimento do formato de ossos e músculos, claro, somado ao conhecimento de diferentes técnicas de esboço, como por exemplo o uso do famoso manequim, tá certo? Que vai estar te permitindo desenhar seus personagens com segurança, variar nas poses, variar nos ângulos, tá bom? É o somatório dessas informações, é o somatório dessas técnicas, tá bom? Então não basta ser bom no desenho de manequins se você não puder somar isso, agregar isso, um conhecimento sólido, certo? Né? Referente ao formato de ossos e músculos. Compreendido? Gostou do que assistiu até aqui? Já se inscreveu no canal? Quer aprender a desenhar? Então se inscreve no canal, clica no sino para ter conhecimento de quando forem lançados outros vídeos como esse.
Se tiver dúvida, pode deixar comentário. Se quiser ajudar, clica aí no curtir, tá bom? É isso, eu sou o Diego Silveira, sou professor de desenho. Espero aqui em um de meus próximos vídeos, tá certo? Até lá!